Olá, tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos dar seguimento à aula que nós tivemos na última semana, na qual nós falamos sobre o planejamento da redação do Enem. Aquela aula foi um pouco mais teórica e hoje nós vamos trabalhar em nível mais prático. Nós trouxemos aqui um exemplo que está no material que você já retirou do nosso site, um exemplo a partir do tema do Enem de 2013. Qual é a ideia, então? Nós vamos analisar rapidamente esse tema e vamos apresentar para você uma proposta de planejamento de acordo com aquele modelo que nós apresentamos para vocês na última semana, certo? Isso, e a gente quer lembrar também, como a gente disse na aula passada, que não é nada fechado. Então a gente vai mostrar para vocês na prática como vocês devem proceder, ou seja, essa é uma aula que vai levar você a ver na prática como é que você vai colocar todo aquele material que você pegou teórico dentro daquele quadradinho que é o planejamento que a gente forneceu a vocês, certo? Tudo bem, depois de trabalharmos esse exemplo, nós vamos analisar duas redações aqui. A primeira é uma que tem problemas de estrutura, que pecou, foi sobre o tema do bullying, pecou porque organizacionalmente ela focou mais nas soluções do que na argumentação. Esse é um problema que deve ter acontecido com alguns de vocês, alguma dificuldade em relação a isso. E depois nós vamos ver um texto sobre o mesmo tema aí com uma nota bem elevada, uma nota de 900, que é uma nota até rara de encontrar logo no começo do ano. É de uma aluna que vem conosco desde o ano passado e que manteve o nível, ela era aluna de segundo ano e agora está no terceiro ano. Vamos ver aí que nota ela tirou no Enem passado, agora no começo de março a gente vai saber, certo? Então esse é o nosso caminho ao longo dessa aula. Vem conosco aqui, vamos dar uma olhada nos slides e ver os textos motivadores desse tema do Enem 2013. Vem conosco. A apresentação da proposta é a mesma de sempre, né? A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo de até 30 linhas, na modalidade escrita formal da língua portuguesa, sobre o tema Efeitos da implantação da lei seca no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Primeira coisa aí é observar, essa palavra efeitos, no início do recorte temático do tema de 2013, assim como no ano passado a palavra persistência, com certeza gerou dificuldade da parte dos alunos. A gente até comentou durante a semana, Lorena, com o pessoal o seguinte: às vezes você peca pelo procedimento equivocado, ou seja, você abre o caderno de provas do segundo dia do Enem e a primeira coisa que você vê é exatamente o tema da redação. Você às vezes lê a proposta inteira do recorte temático e textos motivadores e vai para a prova de matemática ou de linguagens, faz algumas questões e aí depois de 1h30, 2 horas ou até mais, você vai começar a planejar e organizar o seu texto. E o erro qual é, Lorena, nesse segundo momento? Geralmente a pessoa não lembra exatamente todo o recorte temático. Então, a palavra, por exemplo, no tema do ano passado, a persistência da violência contra a mulher no Brasil, no caso, a pessoa gravou violência. Então, a tendência é que... No máximo, violência contra a mulher. É, violência contra a mulher, isso. E aí, quando ela volta da prova de matemática, às vezes cansado de resolver algumas questões, da prova de linguagem, que demanda muita leitura, quando você volta, a palavra persistência se perde. Isso. Então, no caso desse tema aí de 2013, também aconteceu isso com muitos alunos, inclusive foram motivos de 0. Por quê? Porque falou da lei seca como uma coisa só, não focou em mostrar quais foram os resultados. Gente, toda lei ela é implantada com vistas a mudar alguma coisa, com vistas a alterar uma realidade. No momento em que você esquece a palavra efeitos, você fica tendencioso durante o texto a não mostrar qual é a aplicação dessa lei no quesito transformar a realidade. Exatamente. E havia uma pergunta subjacente aí. A lei seca, desde que foi criada, efetivamente tem cumprido com os seus objetivos? Tem alcançado os efeitos para os quais ela foi aprovada? Essa era a ideia-chave do tema. E a pessoa que esquecesse a palavra efeito certamente falaria da lei seca, dos objetivos da lei, mas não chegaria de fato a tocar no aspecto-chave do tema, que era discutir até que ponto os efeitos práticos dessa lei têm sido verificados em termos de redução, por exemplo, no número de acidentes motivados por direção alcoolizada. Então, vem conosco aqui, vamos olhar cada um dos 4 textos motivadores que apareceram naquela coletânea. Vem conosco. O texto 1 trazia como título uma interrogação. Qual o objetivo da lei seca ao volante? Acompanhe conosco aí no material.
De acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Abramed, a utilização de bebidas alcoólicas é responsável por 30% dos acidentes de trânsito e metade das mortes, segundo o Ministério da Saúde, está relacionada ao uso do álcool por motoristas. Diante deste cenário preocupante, a Lei 11.705, de 2008, surgiu com uma enorme missão: alertar a sociedade para os perigos do álcool associado à direção. Para estancar a tendência de crescimento de mortes no trânsito, era necessária uma ação enérgica e coube ao governo federal o primeiro passo. Desde a proposta da nova legislação, a aquisição de milhares de etilômetros. Mas, para que todos ganhem, é indispensável a participação de estados, municípios e sociedade em geral, porque para atingir o bem comum, o desafio deve ser de todos. Aí você tem a referência embaixo, de onde foi tirado esse fragmento, e ele já sinaliza uma coisa importante. O objetivo principal da lei seca era, de fato, diminuir a incidência de acidentes letais, alguns dos quais motivados por direção alcoolizada. Esse era o objetivo, né? Por exemplo, no caso desse texto, o que seria útil para você utilizar no planejamento dessa proposta? O que desse primeiro texto a gente já poderia sinalizar, você já teria que ficar ligado aí que você poderia, por exemplo, pegar? No caso, a gente tem dados estatísticos nesse texto. Isso. Né? Então, quando você pega um texto que tem uma proposta de redação que tem dado estatístico, já fica um pouco ligado. Por quê? Porque não que você vá copiar essa proposta, esse dado estatístico da proposta, mas você vai pegar esse dado para interpretação. Ou seja, esse número aqui de 30% dos acidentes de trânsito serem causados por álcool, por ingestão de álcool ao volante, ele é muito ou ele é pouco? Então, esse número já guarda. Por quê? Porque você pode lá na frente ligá-lo com... especialmente na argumentação. Você pode usá-lo para desencadear um processo argumentativo no desenvolvimento do texto, certo? Vamos dar uma olhada aqui agora no segundo texto da proposta, que era um cartaz de uma campanha publicitária do governo federal. Não deixe a bebida mudar o seu destino. Dirigir alcoolizado é crime e pode dar cadeia. E você tinha, então, um copo de cerveja, né, aumentado no seu tamanho, na sua proporção, e um carro se chocando contra esse copo, certo? Esse era o segundo texto da coletânea. Vamos dar uma olhada agora no terceiro. O terceiro trazia dados estatísticos, né? E o curioso, que é bom que nós observemos, é que alguns dados que apareciam nesse terceiro texto motivador diziam respeito especificamente à realidade da cidade do Rio de Janeiro, e outros diziam respeito à realidade nacional. Então, o aluno menos cuidadoso, de repente, tenha tomado um dado local como um dado nacional e, de repente, tenha cometido o que a gente chama de incoerência externa. Tá? Vamos dar uma olhada aqui nesse terceiro fragmento. Lei seca em números. Primeiro dado, menos 13% atendimento hospitalar, fonte, Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Então, a diminuição em 13% nos atendimentos hospitalares motivados por acidentes de trânsito em função da direção alcoolizada aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, não no estado do Rio de Janeiro e muito menos na região sudeste ou no Brasil, certo? Segundo dado, 97% aprovaram o uso dos bafômetros, fonte IBPS, então Instituto Brasileiro, então isso seria um dado nacional e não um dado local. Terceiro dado, menos 27%, vítimas de acidente no Grande Rio, fonte ISP Rio de Janeiro. Então, na Grande Rio de Janeiro, diminuição de 27% no número de acidentes motivados por direção alcoolizada. E o quarto dado, menos 6,2%, média nacional de redução de vítimas fatais, né? Fonte DataSUS. Então, você tinha aí 4 dados, 2 exclusivamente relacionados à realidade do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, e 2 relacionados à realidade nacional. O que aconteceu? Um aluno menos avisado, mais desatento, esse que foi para a proposta, voltou, foi para matemática, voltou. Na hora de planejar, ele pode muito bem se confundir. Ele pega um dado que é do Rio de Janeiro, coloca na redação como sendo uma realidade brasileira, ou ele pega uma realidade brasileira e coloca como sendo da cidade do Rio de Janeiro, ou até mesmo cita Sudeste. Às vezes a pessoa tem a mania de não designar exatamente em qual região. Nem tudo que acontece no Rio de Janeiro acontece em todo o Sudeste. Então, às vezes essa falta de atenção na leitura da proposta causa a esse texto uma incoerência ou até mesmo o cancelamento. Esse parágrafo é perdido.
Por quê? Porque a informação que consta nesse parágrafo é inverídica. Então, quando você pega um primeiro texto que tem um dado estatístico, um segundo texto que tem uma campanha, ó, já dá a dica. Solução para um tema desse. Pode ser uma campanha. Então, a leitura do segundo texto já daria para você uma dicasinha do que você poderia, por exemplo, usar, guarda. E esse terceiro texto, que é um dado estatístico mais ampliado, precisaria de muita atenção para você não confundir o que é do Rio com o que é do Brasil e vice-versa. Guarda também, porque você pode comparar um dado com o outro, você pode interpretar comparando com um dado que você tenha de um outro lugar, ou com uma realidade que você tenha visto ou vivido. No caso de um aluno do Rio de Janeiro, isso é muito mais palpável para ele, né? Porque ele passa na rua, ele vê a blitz, ele vê o bafômetro. Então, às vezes, uma ilustração de uma realidade pode surgir só com a leitura desse texto. Ou seja, eu li o texto, aquilo me fez acessar um conhecimento prévio que eu tinha de mundo, da minha realidade, do meu cotidiano. Então, essa terceira leitura também te fornecia muito material para você trabalhar no desenvolvimento do seu texto. Vamos ver agora o quarto fragmento dessa proposta de redação? Acompanhe conosco aqui o título: Repulsão magnética a beber e dirigir. A lei da física que comprova que dois polos opostos se atraem em um campo magnético é um dos conceitos mais populares desse ramo do conhecimento. Tulipas de chope e bolachas de papelão não servem em condições normais como objetos de experimento para confirmar essa proposta. A ideia de uma agência de comunicação em Belo Horizonte foi bem simples. Ímãs foram inseridos em bolachas utilizadas para descansar os copos de forma imperceptível para o consumidor. Em cada lado, há uma opção para o cliente dirigir ou chamar um táxi depois de beber. Ao mesmo tempo, tulipas de chope também receberam pequenos pedaços de metal mascarados com uma pequena rodela de papel na base do copo. Durante um fim de semana, todas as bebidas servidas passaram a pregar uma pega no cliente. Ao tentar descansar seu copo com a opção dirigir virada para cima, os ímãs apresentavam a mesma polaridade, portanto, causando repulsão, fazendo com que o descanso fugisse do copo. Se estivesse virada mostrando o lado com o desenho de um táxi, ela rapidamente grudava na base do copo. A ideia surgiu da necessidade de passar a mensagem de uma forma leve e no exato momento do consumo. Então aqui você já tinha um outro texto com uma visão interessante, que sugeria até a relação entre uma área de conhecimento, que é a física, o magnetismo, que é um conteúdo de física, e essa discussão em torno da eficácia ou não da lei seca. E um exemplo também de uma proposta de ação. É interessante isso. Esse último texto, gente, ele já te dá uma ideia prática, né, do que você pode propor para fazer. Inclusive, eu quero só fazer um parêntese, não é o alvo da nossa aula de hoje, mas a gente sabe que a conclusão é sempre motivo de muita dúvida entre vocês. A gente nunca sabe realmente o que a gente vai sugerir que vai funcionar, uma coisa bem prática, bem diferente, bem viável. Esse texto, ele já te ajudaria, se você ficasse ligado, a pensar, será que se houvesse, tem sindicato de bares e restaurantes, alguma coisa do tipo, será que se eles propusessem uma campanha macro, numa esfera nacional, entre os restaurantes e bares que fornecem bebidas alcoólicas, uma campanha de conscientização sim, mas muito prática, como essa usando a física, o imã, né? Bem criativo também, devia ser bem legalzinho, eu não tive contato, mas devia ser uma coisa bem legal, eles devem até ter brincado com isso no bar.
Então imagina, isso já poderia despertar em você a ideia que você teria para propor uma coisa macro num cenário brasileiro de ingestão de álcool com direção. Então, essa última leitura, feita com atenção, já te daria matéria-prima, tanto para argumentar, porque você colocaria isso como um exemplo do que foi feito, uma tentativa de solução, e também como proposta de intervenção, né, para solucionar o problema. Com base nessa proposta, nós elaboramos aqui um modelo de planejamento, para você entender de uma forma um pouco mais prática o que nós sugerimos teoricamente na última aula. Acompanhe conosco aqui a sugestão de planejamento que nós fizemos. Tese. E aí o importante, em todas as partes desse planejamento, frases completas, que você encaixaria ao longo do texto, parágrafo a parágrafo. Então, tese, apesar das boas intenções da lei seca e de alguns resultados positivos alcançados desde a sua publicação, ainda há percalços que a impedem de ser plenamente eficaz. Então aí nesse caso você encontra um ponto de vista, uma frase completa. Estava vendo em relação a essa questão da tese, tem muita gente às vezes com dúvida. Essa tese eu tenho que ser a favor, eu tenho que ser contra, como é que faz? Exatamente assim. Você elabora uma frase com começo, sujeito e predicado, uma frase cheia, afirmando ou negando algo. Então ele começa com a ressalva, apesar de que tem muita gente também que tem dúvida, né? Talvez seja o seu caso. Eu posso começar, por exemplo, a minha tese fazendo uma ressalva, Pode. Então essa frase resume toda a opinião que vai ser defendida no decorrer do texto. Observe aí no material, certo? Vamos lá. Vamos lá, vamos ver o argumento 1. Assim como em outras situações nas quais haja regulamentação legal específica, como a legislação ambiental, a mera existência da lei não garante que os condutores de veículos a observem. Então aí você tem um argumento, certo? A ideia de que o simples fato de haver uma lei que disciplina a questão não é garantia de que efetivamente ela seja cumprida. Também uma opinião afirmativa. Isso, e uma comparação também com a legislação ambiental. Depois a gente vai ver recursos de argumentação e a comparação é sempre um recurso muito bem-vindo, certo? Argumento 2. Certamente a falta de uma fiscalização efetiva faz com que prevaleça a sensação de impunidade, o que acaba mitigando, ou seja, diminuindo, mitigar é sinônimo de diminuir, os resultados que seriam obtidos se a lei fosse cumprida à risca. Então, se você parar para ver, o argumento 2 é um desdobramento do argumento 1. Que configura a progressão do tema, ou seja, uma coisa vai levando a outra, dá impressão para quem está lendo que você teve um planejamento para executar tudo. Ou seja, aquilo tudo que você está falando, afirmando, além de poder ser comprovado, além de poder, por exemplo, ser relacionado com uma visão de mundo, uma área de conhecimento, uma criatividadezinha aí entrando, você também demonstra que houve uma sequência lógica de ideias, você organizou o que dizer primeiro, o que dizer depois, o que dizer depois. Exatamente. Entende? Vamos ver o argumento 3 agora. A própria lei é branda quanto à punição prevista, o pagamento de fiança e a apreensão da carteira de motorista, com a posterior liberação do motorista, o que retiraria a severidade necessária na punição. 3 argumentos. No modelo de planejamento que a gente apresentou, existe a possibilidade de um terceiro parágrafo de desenvolvimento, mas se você quiser fazer apenas 2, fique livre, tá? Você pode fazer apenas 2 parágrafos de argumentação. A gente seguiu a lógica aqui e apesar de no modelo de planejamento haver solução 1 e 2 apenas, nós propusemos uma solução para cada argumento que nós apresentamos no desenvolvimento. Que não te limita a propor 2, ou que você não possa propor 1 ou 3. A gente vai falar sobre isso depois melhor, porque a gente sabe que o parágrafo de conclusão é um parágrafo por si só muito carregado de informações. Então, de repente, propor uma terceira solução não seja viável. Vai depender do espaço também. Levando-se em conta o espaço que você tenha deixado para esse último parágrafo. Mas a gente planejou aqui cartesianamente. Um argumento, uma solução. Um argumento, uma solução. Porque isso fica mais organizado. Já que a questão aqui é organização, mentalmente, para você ligar uma coisa a outra, fica muito mais fácil, muito mais visual, visível para você na hora que você põe na folha de planejamento. Então, a gente quer contemplar quem faz 4 ou 5, porque a gente não trabalha com a hipótese, por exemplo, de 6. Gente, 6 parágrafos é muita coisa para escrever com pouco tempo que você vai ter lá com matemática e linguagens, tá bom? Certo. Vamos dar uma olhada aqui, então, em cada uma das soluções? Vem conosco. Solução 1. É preciso mais rigor na fiscalização da lei. Para tanto, poderia haver uma parceria entre os DETRANs e secretarias municipais de trânsito para que aumentassem as blitz. Então, uma proposta de intervenção concreta, uma parceria, né? É bom lembrar, o DETRAN é vinculado ao governo do estado, a Secretaria de Trânsito e Transporte, normalmente vinculada à prefeitura, então prefeitura e governo se irmanariam para tentar aumentar as blitz e melhorar a fiscalização com relação
a direção alcoolizada. Isso. E um detalhe só linguístico aí que eu queria chamar a atenção, vocês têm aí poderiam. Eu também gosto de utilizar a linguagem devem fazer, devem realizar, devem propor, né? Então, deve acontecer uma parceria entre, né? Eu acho que também fica legal. A gente está sugerindo, mas não se limite com relação à linguagem, porque... Essa questão do tempo e do modo do verbo, poderiam, é algo que muita gente condena, apesar de ser possível. Eu não gosto muito, é por isso que ele está falando muita gente. Ele fala muita gente, diga logo. Ela, inclusive, também. Eu não gosto. Mas porque eu poderia, para mim, ele soa como iria, não fui. Entendeu? Na verdade, assim, esse tempo é futuro do pretérito do indicativo. É um tempo verbal que a gente chama também de futuro condicional. Como é uma coisa que ainda não existe, você está propondo alguma coisa, então é cabível sim que o tempo verbal seja o futuro do Posso pretérito. defender meu peixe? No desenvolvimento eu não sei. Está assertivo, que você seja firme nas suas proposições. Minha opinião, deve fazer. É necessário que aconteça, entendeu? Seja bem firme. Pode ser também do mesmo jeito, né? Bem sim. Vamos ver a solução 2. O maior número de campanhas institucionais advertindo sobre a gravidade da direção sob o efeito etílico também seria recomendável. Essa seria uma solução a detalhar, né? Ela aqui está apresentada, campanhas institucionais. Como, né? Que instituições? A escola, né? O governo estadual, por via do Detran, a Secretaria de Transportes do município, então você detalharia no desenvolvimento. Isso. Solução 3, vem conosco aqui. O papel do cidadão ao volante deve ser ressaltado, já que muitas vidas têm sido ceifadas pela falta de responsabilidade do condutor que dirige alcoolizado. Eu sei que a segunda solução e a terceira são normalmente criticadas porque a segunda sugere uma campanha de conscientização. E a terceira, que o próprio cidadão se conscientize. Agora sim, a gente vai poder trabalhar isso melhor depois com mais calma, quando falar da competência 5, mas a depender de como você sugira isso, tanto a campanha de conscientização quanto a conscientização do cidadão, são duas possibilidades com as quais a gente pode lidar. Também assim, o papel do cidadão deve ser ressaltado. Isso. Né? Porque, claro, num tema desse, o cidadão é figura sine qua non, né? Ou seja, tudo é quem faz a coisa, é quem dirige, é quem bebe. Então, eu acho que é válida, mas a gente precisa de um detalhamento maior. Lembrando, isso aqui é só um esqueleto, só para você se organizar, se olhar no texto. É óbvio que na hora de você colocar isso no seu rascunho, ou na hora de você passar isso a limpo, vai estar, óbvio, mais frases, né? Você fez uma aqui para elaborar isso tudo, lá você vai levar 2 ou 3 frases para poder detalhar tudo, tá? Isso aqui não é tudo, é só o esquema, é só o esqueleto. Isso, outra coisa, de acordo com o modelo de planejamento que nós apresentamos para vocês, no desenvolvimento nós pensamos 3 argumentos, então faltaram algumas coisas aí, o exemplo, a ilustração, a área de conhecimento. Isso a gente vai poder trabalhar melhor adiante quando falarmos da consistência argumentativa, certo? Nós vamos ter muitos momentos para tratar de aspectos relativos ao desenvolvimento da sua argumentação, certo? Agora, nós vamos analisar aqueles 2 textos que nós falamos a priori, um primeiro com problemas de estrutura, de organização sobre o tema bullying, e o segundo também sobre esse tema, com uma nota bem acima da média, uma nota de 900, que como a gente disse é rara nesse começo de ano. Então vamos dar uma olhada aqui no primeiro texto? Vem conosco. Vamos lá, nós vamos ler primeiro e depois a gente analisa esse texto na sua generalidade, certo? Vamos lá. Para que uma árvore cresça, é necessário que alguém a plante em lugar propício e a regue. Da mesma forma acontece com o bullying no Brasil. Para ele existir, foi essencial que a população proporcionasse um ambiente para ele. É na escola, eu tirei esse "e" aí na hora de corrigir, é na escola que suas primeiras manifestações acontecem, podendo ser divididas em física, psicológica, virtual, etc. Tirei o "i" também, não precisa, e etc. Diante disso, a criança que sofre com esse tipo de agressão desenvolve sérias consequências. Por isso é necessário promover um ambiente escolar e familiar seguro e sadio, onde haja amizade, solidariedade e respeito às características individuais. Desenvolvimento. A falta de hierarquia e autoridade nas escolas brasileiras gera um excesso de liberdade, propiciando a impunidade do agressor. Dessa forma, ele pratica de maneiras múltiplas o bullying dentro de sala de aula, intimida os colegas com apelidos, empurrões, publicações na internet, xingamentos, etc. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, indica que de 109, 104 entrevistados, 7,2%,
sofrem essas agressões, ocasionando transtornos mentais, ansiedade, déficit de atenção, depressão, transtornos alimentares, etc. Por isso, é indispensável oferecer um espaço amigável e respeitoso à criança, tanto dentro de casa quanto na escola. Vamos ver agora aqui o segundo parágrafo de argumentação. Para isso, as instituições educacionais brasileiras devem conversar e escutar as reclamações ou sugestões dos alunos, estimulá-los a criar empatia, capacidade de se projetar no lugar do outro, canalizar a criatividade, o que diminui, as agressões e o grau de sofrimento delas. Interferir nos grupos o quanto antes para quebrar a dinâmica do bullying. Assim como podem criar regras disciplinares mais rigorosas e estimular lideranças positivas entre os alunos. Aí o sujeito desse verbo aí, podem criar, ficou implícito, não ficou muito claro. Quanto a família pode ajudar estando presente na vida do filho, dando apoio emocional e um espaço para a conversa. Dessa forma, a criança amparada talvez não apresentasse atos de violência a posteriori. E a conclusão, para garantir que as escolas e famílias apresentem essa postura, o governo brasileiro deve fiscalizar e estar ciente dos ocorridos, apontando leis e penitências para aqueles que negligenciam essas atitudes. Promover cursos de habilidades sociais para pais e cuidadores, assim como dar mais preparo aos professores, diminuiria os casos de bullying. As secretarias estaduais de Cultura e Educação podem contribuir desenvolvendo campanhas de combate às agressões entre jovens no ambiente escolar, oferecendo também palestras interessantes e eficazes sobre o assunto. Então, em nível geral, o que a gente encontra nesse texto em termos de estrutura, nós temos um desenvolvimento que tem 2 parágrafos. O primeiro se divide entre argumentar e propor no fim uma solução para o problema. Um detalhamento de que ele não faz o uso de nenhuma exemplificação mais consistente, de nenhum recurso mais criativo, ou seja, ele não dialoga o mundo no texto. Então é um desenvolvimento que se restringe basicamente à solução sem comprovação prévia. Exatamente. E o segundo parágrafo do desenvolvimento é exclusivo para a argumentação. Então, na verdade, a gente percebe que o texto foi mais propositivo de intervenções do que argumentativo. Então, o aluno pegou a nota, foi baixa. Por quê? Porque em vez de argumentar no desenvolvimento e propor soluções só na conclusão, ou então dividir o parágrafo de desenvolvimento, seria mais inteligente. Argumentação e proposta de intervenção, né? Agora sim, a pessoa devia argumentar no parágrafo e no fim dele, a gente vai falar um pouco melhor sobre isso na aula que vem, sobre estruturas possíveis para você organizar esse texto no Enem. Em vez de dividir o parágrafo com privilégio para argumentação e a proposta de solução só no fim do parágrafo, a pessoa usou o segundo parágrafo do desenvolvimento só para soluções. E sem nem comprovar que essas soluções funcionariam. Antes de problematizar o tema, a pessoa já traz soluções. Você teria que, já que você escolheu só propor, pelo menos comprove que fazendo X e Y coisas, isso melhoraria, amenizaria, por exemplo, o problema. Exatamente. Então, na pior das hipóteses, era isso que você tinha a fazer com relação a esse tema. Agora a gente vai ver um texto que tem um rendimento muito melhor, teve um rendimento muito melhor do que esse que nós acabamos de ver. Vamos lá. Acompanhe conosco. No Brasil colonial, escravos eram chicoteados e acorrentados por seus senhores, atitude aplaudida pela elite da época. Mesmo havendo se passado tantos séculos desde o fim da escravidão no país, pessoas ainda são chicoteadas, entre aspas, por palavras e atitudes, o que as deixa acorrentadas, entre aspas, a doenças como a depressão. No entanto, os vilões atuais não são mais os senhores de engenho, mas sim quem pratica, ativo ou passivamente, as múltiplas faces do bullying. Então já é uma forma diferente de apresentar o tema, não é? Desenvolvimento. A palavra bullying tem origem inglesa e pode ser traduzida por valentão, um típico personagem de filmes americanos. Aí a pessoa cometeu um erro porque bully é o valentão. Bullying não seria valentão, a prática desse valentão, mas não seria uma incoerênciazinha externa que recorreria ao inglês para poder solucionar. Entretanto, a ficção encontra-se cada vez mais presente e aparente nas escolas brasileiras, visto que 1/3 desses estudantes sofrem ou praticam bullying, o que é alarmante, pois tais alunos apresentam baixo rendimento escolar, além de estarem mais propensos ao uso de drogas, à depressão e até mesmo ao suicídio. Isana, professora de Maria,
sem saber o que fazer ao ver sua aluna sofrer bullying, nunca interveio, a pessoa errou na hora de usar, colocou interveio, era interveio, sem mais aguentar as pressões, Maria decidiu se suicidar. Felizmente, Maria não passa de uma personagem fictícia. No entanto, há várias Marias nas escolas do país, as quais são vítimas não só dos valentões, mas também de seus negligentes professores e do debilitado sistema educacional brasileiro, que não visa a formar cidadãos. Aí você vê que a aluna usou uma ilustração, né? Criou uma pequena... Agora, o que eu achei legal, usou aquele texto que falava sobre a negligência dos professores, o último texto da proposta. 4 da coletânea, exatamente. Terceiro parágrafo. Na obra O Fantasma da Ópera, o fantasma usa uma máscara para esconder sua deformidade e, assim, aterrorizar, sem ser descoberto, os artistas da ópera. No Brasil atual, quem pratica o cyberbullying também esconde seus defeitos através de uma máscara, o computador, o que faz com que o agressor se sinta mais seguro para intimidar sua vítima. Olha a relação que a pessoa fez, né? Fantasma da ópera, máscara, cyberbullying, não é? Desse modo, o cyberbullying torna-se um potente e perigoso tipo de bullying, pois soma-se o anonimato do agressor à velocidade de circulação de informações. Com o aumento do uso da internet, o bullying deixa de ser algo reservado às escolas ou empresas, o que possibilita que ele seja praticado a todo instante entre pessoas que não necessariamente se conhecem, como ocorre com a artista Preta Gil, a qual é vítima de bullying em suas redes sociais. Conclusão: mediante o exposto, assim como Zumbi de Palmares lutou contra a escravidão, a sociedade deve se unir para enfrentar o bullying e suas consequências. É uma retomada da área de conhecimento, a história do Brasil, usada para abrir o texto, né? Desse modo, é preciso que, durante sua graduação, os educadores recebam instruções de como intervir em situações de bullying escolar e prevenir tais eventos, ensinando aos alunos não só assuntos tradicionais, mas também como se portar em sociedade. Além disso, é necessário que as redes sociais publiquem constantemente, informativos sobre o cyberbullying, informando o que a vítima deve fazer se se sentir ofendida com qualquer comentário ou publicação. Então você vê que é um texto, peca um pouco nessa última proposta de solução, mas é um texto bem acima do outro em termos de criatividade na abordagem. Relações de mundo que faz. Uma organização, um planejamento, texto que o outro não teve, né? Uma área de conhecimento que é a história do Brasil, para começar, retomada na conclusão. E para fechar, né? Ou seja, ela faz essa relação. Retoma a tese e a área de conhecimento ao mesmo tempo, que é uma habilidade interessante também, que nós vamos comentar depois. E um texto mais organizado, a mesma quantidade de parágrafos que o anterior, mas um texto que foi planejado. Então, não tenha dúvida de uma coisa. Quando o corretor ler o seu texto, por mais que seja o primeiro texto seu que ele veja na vida, ele vai perceber se você planejou esse texto e principalmente se você conseguiu executar a contento o que você planejou, certo? Então, o objetivo desse momento agora era mostrar em nível concreto aquilo que teoricamente nós vimos na última aula. Na próxima aula, nós vamos trabalhar com estruturas possíveis dessa redação do Enem, para você que ainda tem dificuldade 4 parágrafos, 5 parágrafos. Eu boto o que em cada parágrafo? Um parágrafo mais curto, mais longo. O que fazer em cada parágrafo, certo? Então, num próximo momento, nós vamos trabalhar mais praticamente essa questão da estrutura do texto, certo? Então, por hoje é só. Até a próxima. Um abraço, hein, gente? Um abraço.